Jesus nos abençoe nessa oportunidade que nos é dada novamente pela Casa Amiga do Coração, Irmão Átmos, de estarmos aqui, né, ao vivo e tem que fazer aqui. A Casa Irmão Átmos sempre nos dá a oportunidade de renovarmos a saudade na oportunidade da transmissão de uma palestra online. E assim que for permitido, pelas orientações que é recebido, voltarmos às palestras públicas presenciais para que nós estabeleçamos a trajetória dos nossos trabalhos, visando sempre a divulgação da doutrina espírita. E cada um de nós tem a oportunidade, através da internet, de interagirmos, de utilizarmos os meios possíveis que a doutrina, que a tecnologia nos oferece para a divulgação da doutrina. Deixa eu ver se eu tenho como aqui dividir, né? Aqui já está em domínio público, então todos aqueles que estiverem conectados pela internet poderão receber as notificações aqui do Facebook do Irmão Átmos, né, para iniciar a nossa tarefa assim que for possível, né, assim que estiver dentro do prazo estipulado para o início das nossas tarefas, né. Falta para nós aqui precisamente 3 minutos para iniciarmos o nosso estudo e nós vamos pedir sempre que a conexão com a internet nos favoreça, né, a interação. Mas assim que alguém puder me dar um retorno da nossa conversa, né, seria muito bom. Seria muito bom. Beleza. Maristela já está aqui compartilhando já o link do nosso papo, né? E qualquer necessidade aqui, a gente recorre aos amigos aqui, né? A Juliana, o Célio Flores. Estou com a saudade de ouvir o Célio cantando, sabe? A gente podia organizar um dia, né, o Bernadette, para que a gente, hein, Maristela, para que o Célio fizesse uma apresentação ao vivo para a gente, para poder diminuir um pouco a nossa saudade, né, de ouvi-lo cantar e encantar a todos nós, né? Eu podia ter pedido ao Célio para fazer uma preparação, rapaz, facilitei agora, fazer uma preparação para os estudos de hoje, que é um tema que nos envolve, que nos assim, toca muito fundo o nosso coração, né? Mas a gente vai seguindo adiante na oportunidade que for possível, né? Deixa eu ver que eu vou compartilhar aqui também para poder dar a oportunidade aos irmãos também de acompanhar o estudo, né? Bom, 19h15, estamos dentro do horário estabelecido pelos nossos orientadores espirituais e
como já é costume, né, nós vamos iniciar com uma página de preparação e hoje a página que foi estabelecida para nós foi o capítulo 58 do livro Pão Nosso, ditado pelo benfeitor Emmanuel através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel vai comentar para a gente a citação que está na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, onde está anotado pelo apóstolo da gentilidade. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Emmanuel comenta para a gente com o título de contribuir. Fala-nos assim o benfeitor. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbolos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiositude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência. A família em que acrisolamos as conquistas de virtudes, o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Má vontade, queixa, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Vamos silenciar a nossa mente, buscar o nosso benfeitor, irmão Átmos, nesse momento onde nos congraçamos em oração para rogar a esses amigos espirituais que abram as nossas percepções, facilitem o nosso entendimento para que, através da conversa fraterna acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, iremos falar sobre a perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Te pedimos, Jesus, que ilumine o nosso coração, que permita que esses trabalhadores da tua seara, associados à Casa Átmos, possa nos envolver para que tracemos aqui as orientações que o codificador nos traz nessa obra monumental de conforto e consolo. Envolva-nos, Jesus, permitindo que cada irmão que venha participar dessa live possa sentir, Mestre, o teu coração envolvendo a cada um de nós. Se conosco, Jesus, abençoando-nos, Mestre, para que a oportunidade do bem seja aproveitada por cada um de nós na nossa trajetória, quer no mundo material, quer no mundo espiritual. Porque sabemos, Mestre, como teu apóstolo Paulo nos fala, somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. E que, assim sendo, Jesus, em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da noite de hoje com as graças de Deus. Graças a Deus. Bom, nós vamos estudar nessa noite o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 20, que trata, 20 e 21, que trata
de perda de pessoas amadas, mortes prematuras. É uma mensagem que foi grafada pelo espírito Sanson, que era membro da Sociedade Espírita de Paris em 1863. Antes de nós tratarmos especificamente dessa mensagem de Sanson, cabe uma explicação acerca da figura de Sanson na Sociedade Espírita de Paris. Sanson era um irmão muito ativo na sociedade, mas ele vinha atravessando uma dificuldade orgânica muito séria. E segundo comentários daqueles que compreendem melhor as explicações de Sr. Allan Kardec na Revista Espírita, nos fala que Sanson sofria de um câncer na região estomacal, muito agressivo, e causava-lhe muita dor. Mas ele era aquele tipo de irmão que tinha a consciência do amparo dos benfeitores espirituais e dificilmente fazia qualquer colocação de reclamação, de angústia, de insatisfação pela a situação que estava enfrentando. Numa palavra mais apropriada, era um espírito equilibrado diante das dores regeneradoras que ele enfrentava. E relata Allan Kardec na Revista Espírita de 1863, que havia um desejo de Sr. Sanson de que, e inclusive relatado isso por escrito, que após o seu desencarne, Kardec estava autorizado por ele a evocá-lo na primeira oportunidade. E Kardec, como sendo um pesquisador, um cientista e também muito amigo de Sanson, ao receber a notícia do seu desencarne, durante o período de velório, e vale lembrar que naquela época o velório era feito na residência, né, da família enlutada, Kardec mentalmente evoca a presença, a comunicação de Sr. Sanson. E diante de um médium presente à reunião, o médium, em estado sonambúlico, ele grafa uma mensagem de Sr. Sanson dizendo que ele, apesar de não estar ainda no domínio completo das suas faculdades, pelo recente processo de desencarne, mas ele confirma a sua presença naquele momento, assistindo ao velório do seu corpo e agradecendo as vibrações mentais de apoio e de amparo que fazem aqueles amigos ali presentes. Então, o Sr. Sanson, ele transmite essa mensagem através do médium sonambúlico durante o seu velório. E 5 dias depois, ele volta a se comunicar na Sociedade Espírita de Paris, aí numa expressão mais abrangente da sua percepção e, posteriormente, como está aqui, grafado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, uma página mais consistente em relação a esse momento tão difícil do entendimento nosso, que estamos no plano material, diante do processo de desencarne que nós enfrentamos, tanto dos amigos, dos familiares, dos nossos amores, de uma forma geral. A proposta da doutrina espírita, ela vem com a finalidade de ser o consolador prometido por Divino Mestre Jesus, quando Jesus, após o término da chamada última ceia, daquela reunião com os seus discípulos na casa de Nicodemos, né, na noite que ele seria preso, Jesus fala para os discípulos naquele momento: eis que chegou a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos seus inimigos. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará convosco até o fim dos tempos, para relembrar as minhas palavras e retirar o véu daquilo que ficar obscuro. Então, a proposta de Jesus, da vinda do Consolador, está atrelada à necessidade do amor que nós devemos nutrir um pelo outro, não é pelo espírita, mas
um pelo outro enquanto humanidade para fazermos jus à vinda desse Consolador prometido pelo Mestre do Espírito de verdade. Como está grafado na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde está relatado um texto do Espírito de Verdade. Eu gostaria de pedir permissão aos irmãos para ler esse texto, para que a gente possa figurar no nosso coração a finalidade da doutrina. E está colocado assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam, repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também, uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Essa página que inicia o Evangelho segundo o Espiritismo coloca para a gente de forma bem explícita a função consoladora do Evangelho de Jesus. E não temos como nos desviar dessa visão de consolo que o Evangelho nos propõe diante de um momento de maior dificuldade do nosso entendimento, que é quando nos vimos privados da presença física daquele a quem amamos. E nós, muitas das vezes, nós espíritas, muitas das vezes, nos tornamos insensíveis diante de um momento em que nós temos a dificuldade de estender a mão amiga para aquele que está passando por um momento de distanciamento físico. Porque quando nós estamos diante do fenômeno chamado morte, que nós ainda já temos a dificuldade da compreensão, que nós, como nos afirma o Mestre, nós já vencemos o último inimigo do homem, que foi a morte, prova foi dada pelo próprio Cristo, e Jesus inúmeras vezes nos dá o exemplo da continuidade da vida em relação ao pouco conhecimento que nos é estabelecido. Nessa página, Sanson nos fala que nós temos que ter um entendimento diferente em relação ao enfrentamento do fenômeno morte, jamais com descaso, jamais com desrespeito à dor alheia. Porque quando nós estamos diante de um momento onde um familiar de um amigo, de um parente, entrega o vaso físico à terra para recomposição, que é o processo não de destruição, como está na lei moral de Kardec, mas como lei de transformação, nós temos que entender que é um momento de grande dificuldade para aquela família, para aqueles amigos. Por quê? Não é o fato, por sermos conhecedores das verdades que a doutrina espírita nos apresenta em relação à continuidade da vida, não temos o direito de minimizar a dor de ninguém. Quando um filho chora, lamenta o desencarne da mãe, naquele momento de transição tão difícil, ele não se vê na condição de que é um espírito imortal que fatalmente encontrará com sua mãe em outros momentos no plano espiritual. Não, ele tem a percepção que naquele momento a ausência física da mãe se transforma numa dor imensurável. E qual é a proposta do Evangelho em relação ao nosso proceder com esse irmão? Abraçar. Oferecer o nosso sentimento de amor, de confiança e de fé para que ele, embora sofrendo, embora passando pela dificuldade dessa separação, ele saiba que
Deus é Deus dos vivos, como nos fala Jesus. Na passagem do Evangelho, Jesus sendo confrontado com os saduceus, à época do Cristo, em Jerusalém, havia duas correntes político-religiosas, os fariseus e os saduceus. E consta aqui do Evangelho, no Espiritismo, uma parte onde está relatado assim: e os fariseus, sabendo que Jesus calara os saduceus, ou seja, os saduceus chegaram perto de Jesus e falaram assim: mestre, queremos lhe propor uma questão. Um homem casa com uma mulher. Passado um tempo, o homem morre e não deixa descendente. Diz a lei que a mulher deve casar com o irmão dele, para que tenha descendente o primeiro irmão. Só que o segundo irmão, o irmão que casou, também morreu. E a mulher casou com o terceiro irmão, e assim foi por 7 vezes. Os 7 irmãos casaram com ela, não deixou descendente, e os 7 morreram. Né? Hoje a gente ia falar que era viúva negra, né? Mas tudo bem. Aí eles perguntam a Jesus: na ressurreição, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição, eles estavam agindo de deboche com Jesus. Na ressurreição, de quem essa mulher será esposa? Do primeiro ou dos outros 6 com quem ela casou? E Jesus fala assim: por que me tentais, hipócritas? No reino de Deus não se casa nem se dá em casamento, porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Uma lição tão linda do Mestre que Jesus nos fala que Deus é Deus dos vivos. Por quê? Porque Jesus fala que Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de todos os profetas, de toda a humanidade. Ninguém morre na acepção do termo de finitude, mas nos distanciamos da presença física daqueles que retornaram ao plano espiritual. E temos a finalidade, o objetivo, como participante de uma doutrina consoladora, de afagar no nosso coração aquele que se vê privado da presença física da mãe, do pai, do irmão, da irmã, não importa. O que importa, quantas vezes choramos no distanciamento de um amigo que retorna ao plano espiritual? Porque nós sentiremos a falta física daquele irmão na nossa trajetória. Então, se nós temos essa possibilidade de entender que a morte é apenas uma transformação da condição de percepção, não quer dizer que nos tornemos insensíveis por isso. Ao contrário, por termos essa certeza, nós temos que fazer brotar no nosso íntimo a fé na vida futura. Porque Kardec pergunta para os benfeitores se o homem tem a possibilidade de alcançar momentos de felicidade ainda no plano material. Os benfeitores dizem que sim. Dizem que sim. Em relação à vida material, diz os benfeitores, viver com o necessário. E em relação à vida espiritual, a consciência tranquila e a fé na vida futura. São duas condições essenciais para que a nossa fé e a nossa certeza do reencontro espiritual se estabeleça a partir do princípio da consciência tranquila e da fé na vida futura. Todos nós temos essa conscientização, ou deveríamos ter, porque diante do momento em que vemos aquele ser amado abandonando o corpo físico, o corpo enrijecido, a nossa ideia de perda é real. Por isso que Kardec coloca perda de pessoas amadas. Embora, num contexto mais doutrinário, sabemos que não há a condição da perda, não há a morte. Eu até costumo explicar quando eu faço uma pergunta, por exemplo, eu pergunto a Maristela, como é que está a nossa Marildinha? Aí Maristela fala assim: ah, Valdo, mamãe morreu. Eu falei: morreu? Como assim mamãe morreu? É um espírito imortal, ninguém morre. Será que cai bem para aquele que está passando pelo momento da transição do desencarne? Evidentemente que não.
Porque quando eu vi a minha mãe deixar o corpo, meu pai deixar o corpo, eu não agi com tanta naturalidade e entendimento assim como agora eu quero transpassar, uma vez que já estão meus pais no plano espiritual há mais de 20 anos. Isso não quer dizer que eu não sinta a falta física deles. O abraço do meu pai, o abraço da minha mãe, faz falta sim. Faz falta sim. Nós temos o direito de chorar, de lamentar, nós temos o direito de chorar, de prantear o nosso irmão que retorna ao plano espiritual. Não temos o direito de nos desesperar. Não temos a possibilidade de nos revoltar com Deus por aquele ato tão comum na roda das reencarnações que nós temos que enfrentar. Então, a ação, a atitude esperada de cada um de nós é uma atitude de compreensão, de amor e de respeito. Isso quando nós falamos dos seres que nós temos uma convivência na condição de pai, mãe, irmão, irmã, né, amigo. E quando é um filho que retorna ao plano espiritual? Como é que a gente deve entender aquela dor daquela mãe, daquele pai, de ver o seu filho, não importa a idade do filho, não importa. É uma dor que não tem como definir o que a gente pode exemplificar nessa dor. Não tem como definir. Eu falo de cadeira, por ter passado pela situação de entregar à terra o corpo da minha filha. Não tem como definir que dor é essa. Então, como é que eu vou chegar perto de uma mãe e dizer, não, a morte não existe, o seu filho continua vivo no plano espiritual, porque Deus... Não, não. Desculpa, gente, mas não é não. O que nós temos a responsabilidade de fazer numa situação dessa é abraçar, afagar essa mãe, esse pai, dando a eles todo o nosso amor, a nossa compreensão, que é um momento difícil. As lágrimas brotam naturalmente, porque não é a questão de achar que meu filho, minha filha morreu e nunca mais eu vou ver. Não, não é. É uma parte do nosso coração que vai junto. Porém, a doutrina nos apresenta a possibilidade única, de confiar no amor imorredouro do Pai Celestial por cada um de nós. Deus, no seu amor infinito, ele jamais imporia o sofrimento a um filho. Jamais. A dor é um elemento nivelador e de equilíbrio, mas não o sofrimento. Deus deseja nos mostrar que ele nos ama de tal forma que nos precaver, venha das dificuldades que o nosso filho, a nossa filha poderia enfrentar iniciando o processo no plano, continuando o processo no plano físico. Quando nós compreendemos que a vontade de Deus é infinitamente, quer queiramos ou não, é infinitamente superior à nossa, nós vamos começar a buscar dentro do Evangelho de Jesus o conforto que nós precisamos para aquele sentimento que a pessoa está nos relatando. Eu lembro que numa das biografias do Chico tem um fato que marcou muito para mim, que foi uma senhora que chegou lá em Uberaba, uma noite, né, de atendimento da casa, e ela, quando conseguiu chegar perto do Chico, ela falou assim, Chico, há 15 dias teve um acidente de carro, desencarnou meu marido, meus 2 filhos e minha mãe. Ah, Chico, tá tão difícil. O Chico levantou, abraçou a irmã e chorou com ela sentidamente. Chico não falou que estava vendo o esposo, os filhos, a mãe ali naquele momento, não deu nenhuma explicação doutrinária, não falou frases de efeito, tenha fé em Deus, ele não morreu. Não, Chico abraçou e chorou com essa mulher que viu a sua família se distanciar dela naquele conjunto de ações que ela nada pôde fazer.
Então, meus irmãos, no momento em que nós enfrentamos a dor da separação daqueles a quem tanto amamos, nós temos que ter o nosso coração fortalecido na fé, para que a nossa fé, possa exemplificar o nosso entendimento e a nossa confiança em Deus. Agora, gente, não traz palavra de efeito, não. Sabe? Tem o Haroldo Dutra Dias, o palestrante, né? Ele diz que lá na casa espírita que ele frequenta lá em Belo Horizonte, um irmão que trabalhador da casa, né? Mais de 40 anos, e a esposa entrou num processo de desenvolver um câncer, e num processo desse câncer ela veio a desencarnar 42 anos de casado. E no dia do velório o irmão estava realmente com o coração em frangalhos, porque é uma dor muito forte, né? Essa separação. E chegou vários membros da casa espírita que ele frequentava junto com a esposa, e, olha, você sabe, não preciso te dizer que ela não morreu, ela continuou a sua jornada, é um espírito agora liberto das dores. E ele com aquele olharzinho assim, fraterno, dando aquele obrigado, obrigado, obrigado. E quando houve o sepultamento, 2 dias depois ele estava na casa espírita para as tarefas rotineiras, né? Porque o trabalhador ele não pode largar o arado em meio à semeadura, e ele estava na tarefa, mas estava abatido naturalmente, sentindo a ausência da companheira de tantos anos. E quando ele chega na casa, um dos companheiros da casa, não acredito que você ainda está com essa cara abatida. Você, quer dizer que ela morreu mesmo? Ele falou assim, meu irmão, eu só queria um abraço. Só um abraço. E quantas vezes nós negamos um abraço para aquele irmão em sofrimento? Porque nós temos, assim, saímos às vezes da casa espírita, vamos ou num asilo, num orfanato, numa creche, num hospital, num presídio, ou atender irmãos em situação de rua, somos tão fraternos. Compreendemos tanto a necessidade dos irmãos nessa situação, mas dentro da nossa casa espírita, mediante um fato de tamanha dor dessa, a gente não é fraterno. Por quê? Por que eu não estendo esse processo de consolo que a doutrina me oferece ao meu irmão na minha casa espírita? Por que eu não compreendo a dor que ele está passando dentro da casa espírita que ele frequenta e onde ele julga que vai ter o maior amparo que ele tanto precisa? É verdade, Marisa. Beira a covardia mesmo uma ação dessa tão intempestiva de falta de sensibilidade. Falta de sensibilidade. O Kardec pergunta, se eu não me engano, é a questão 895, tá, meus irmãos? Eu não tenho certeza, não. Mas eu acredito que seja a 895. Kardec questiona assim, vencidos os vícios e as inferioridades, o que impede o homem de progredir moralmente, de evoluir? Os benfeitores respondem assim, a indiferença moral. E muitas das vezes nós agimos com indiferença moral dentro da casa espírita, dentro da nossa família, mediante o distanciamento físico através do fenômeno morte. Muitas das vezes nos tornamos indiferentes morais. Muitas das vezes a pessoa que vem até a gente sabendo da nossa condição de espírita e relata a sua dor de ter visto o filho desencarnar, a mãe, o pai, o irmão desencarnar, e a gente vem com palavra de ordem, tenha fé em Deus, Deus não abandona ninguém, ele não morreu, que isso? E quando chega a nossa vez a gente acha no direito do choro desesperador, por quê? Não. A proposta da doutrina, como eu falei desde o início, é uma proposta de consolação. Consolação. Eu costumo dizer, e eu sempre falo isso, tá? Que o caminho mais longo que um pai e uma mãe faz é levar o corpo do filho para o sepultamento. Não tem ideia do que seja essa dor. E eu não sei como é a dor que o outro sentiu, porque eu sei da minha. Eu não falo, eu sei que você está sentindo, porque eu sinto que seria mentira se eu falasse assim. Eu compreendo a sua dor, porque passei por essa dor, mas eu não sei o que você está sentindo.
A proposta do Evangelho é de pegar no colo, literalmente falando, pegar no colo. E com essa finalidade de pegar no colo é amparar o nosso irmão, isso, Fátima, de ser o Evangelho e ser a doutrina, o Consolador prometido por Jesus. Então, quando nós estamos diante do fenômeno morte, gente, por favor, não usa a palavra frase de efeito. Não usa. Porque, invariavelmente, passaremos pelaquela situação. Invariavelmente, daqui a algum tempo, nós seremos a pessoa amada que será perdida por alguém. Já pararam para pensar nisso? Se você desencarnar hoje, dia 23, depois da palestra, dá tempo de terminar a palestra, não se preocupe, mas desencarnar hoje, você preparou o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu irmão para o seu desencarne? Você agiu com coragem diante do enfrentamento dessa realidade, quando aqueles que você ama viu a tua reação diante do distanciamento físico pela morte? Então, meus irmãos, a finalidade da doutrina é trazer ao nosso coração o sentimento de fraternidade, o amor fraterno. Invariavelmente, nós lembramos, nesse capítulo, nesse tópico, nós lembramos da questão de Lázaro. Nós lembramos. Porque Jesus estava na Samaria e chega o emissário de Marta e Maria. 2 dias de caminhada para chegar onde estava Jesus. 2 dias de caminhada. E chega o emissário e fala: Senhor, Marta e Maria mandam te dizer que Lázaro está doente e à beira da morte. E o mestre fala: a doença de Lázaro não é uma doença de morte. Senhor, venha conosco. Jesus falou: vá em frente que depois eu vou. Jesus não foi imediatamente, porque Jesus queria nos dar uma lição. Mas quando Jesus chega em Betânia, né, que é onde Marta, Maria e Lázaro moravam, né, e Marta vem diante de Jesus e fala: mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Sabe aquela reclamação que você questiona? Por que você não fez isso? Por que você não veio antes? Né? O se você estivesse aqui, não acontecia. Se, a gente sempre coloca o se como um agente de imposição, quando na verdade não é. Né? Então, aí Jesus fala assim: onde o puseram? Aí Marta falou: Senhor, já está sepulto, já há 4 dias. Jesus, relata Lucas, Jesus chorou. O que Jesus está exemplificando para a gente? A gente tem o direito de chorar diante do desencarne de alguém que nós amamos tanto. Temos o direito, não tire, pelo amor de Deus, não tire esse direito de ninguém. Não cobre ao outro aquilo que você não pode dar de serenidade e de compreensão. Não tire. Haja com o máximo de caridade possível. Se não tem o que falar, Chico sempre avisa para a gente: não tem o que falar, entre em prece. Mas se não tem o que falar, pelo amor de Deus, não tire o direito do choro, da dor, do sofrimento daquele irmão. Ampara, dá o abraço acolhedor e diz para ele: estou aqui do teu lado, vou estar contigo, vou te apoiar, pode me ligar, pode vir na minha casa, eu converso com você, eu lhe dou o direito de vir comigo, para que nós dois nos confortemos, nós nos amemos. Porque a proposta do Evangelho é o amor. Não é aquela verdade que eu tenho que dizer a verdade. Doa quem doer. Chico diz para a gente que Emmanuel ensina a ele, e ele nos ensina, que nós devemos colocar uma gota de verdade num litro de amor. Uma gota de verdade num litro de amor. E o que nós fazemos? O oposto. Colocamos uma gota de amor num litro de verdade. Eu preciso dizer para você umas verdades. Suportas a verdade que você quer dizer para mim, se fosse feito para você? Então, diante desse momento do distanciamento dos nossos amores que retornam ao plano espiritual, tenhamos a compreensão que Deus, muitas das vezes, age
de uma forma que não compreendemos, mas é muito mais libertação do que prisão, do que cadeia. Jesus nos propõe que nós nos libertemos das cadeias da vida física para que possamos alçar voos em direção ao plano espiritual. E, acima de tudo, Jesus nos propõe a união dos nossos sentimentos quando ele diz: se me amais, como eu lembrei no início, se me amais, guardai os meus mandamentos, porque Jesus propõe que deveremos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, todas as vezes que eu, diante desse fenômeno do distanciamento físico pelo desencarne, como eu gostaria que eu fosse tratado pelos meus irmãos na minha casa espírita, pelos meus familiares que não tiveram uma convivência tão próxima com aquele ente querido que retorna à espiritualidade, como que eu queria ser tratado. Além desse aspecto da relação familiar ou relação de amizade, além desse aspecto, eu tenho ainda, como espírita, a obrigação de analisar o meu comportamento em relação àquele que partiu. Como que eu me sentiria diante de um momento em que um amor meu retornou ao plano espiritual e o meu choro convulsivo e desesperador, como está chegando até a ele essa relação, essa reação minha? Basta analisarmos os livros de André Luiz, principalmente os Mensageiros, que André Luiz relata como as percepções mentais de nós que ficamos no plano material chega até aquele que retornou ao plano espiritual, que chega a ter convulsões, no relato de André Luiz, no livro Os Mensageiros. Então, qual vai ser o meu comportamento? O comportamento de fé e de esperança, para que aquele irmão que retornou ao plano espiritual, ele se acalme naquele processo de readaptação ao plano espiritual. Ele se acalme no processo de readaptação ao plano espiritual. Porque todos nós para lá voltaremos, invariavelmente. Inquestionavelmente. Eu sei, Júlia, hoje seria aniversário da nossa Lina, né? De manhã também lembrei também. E qual é a nossa obrigação em relação à nossa querida Lina, que é a vó-mãe da Júlia? Emitir pensamentos de paz, de equilíbrio, de tranquilidade. Na minha casa de origem, o nosso presidente, hoje já no plano espiritual, ele sempre fazia uma metáfora muito interessante em relação ao desencarne de um filho, principalmente, que, como eu falei, é uma dor imensurável. Ele dizia que, digamos, isso, Cláudio, a gente tem que respeitar o direito de luto do outro, sim, você está certo, concordo plenamente com você. Inclusive, a psicologia também nos alerta a isso, né? De nós termos o direito do luto. Mas o nosso presidente, né, hoje no plano espiritual, ele sempre fazia uma associação quando um filho desencarna, e ele fala assim: vamos dizer que o seu filho tenha ido estudar em outro país. Só que a cidade que ele vai morar não tem possibilidade de comunicação. É muito difícil a comunicação lá. O Zap lá não funciona, não tem sinal de internet. Então, mas ele consegue esporadicamente fazer uma ligação para sua casa. E aí, você aqui que está aqui no Brasil, você todo dia chora a ausência dele, que ele está lá estudando para poder se formar, ter uma condição profissional melhor. E aí, quando ele liga para sua casa, você fala: eu já não aguento mais ficar aqui longe de você, meu filho. Eu estou com tanta saudade. Eu acho que eu vou morrer de tanta dor. Como é que ele vai ficar lá? Vai ficar tranquilo, numa paz, tranquilão, sem esquentar a cabeça? Não. Ele não vai ter vontade de largar tudo, os estudos todos, para vir estar com você, porque o seu sofrimento é tamanho? Não é verdade? Então, por que a nossa percepção em relação aos irmãos que desencarnam não é a mesma? No livro de Os Mensageiros, tem o caso de um irmão, que eu esqueço o nome dele,
que André Luiz relata, que ele chega a ter quadros de pesadelos e convulsões no leito em que ele está abrigado, pelos pensamentos que são oriundos da sua casa após o seu desencarne. Então nós temos que agir pelo menos com a caridade da compreensão da vontade de Deus. Emitir para aqueles que amamos pensamentos de paz, de conforto e de confiança. Pedir a Deus que ele fique calmo, que ele receba as orientações dos amigos espirituais que vão explicar a ele tudo o que está acontecendo. Mas que ele não se preocupe comigo, porque a minha fé em Deus vai ser suficiente para encurtar essa distância através do coração e do amor que eu tenho por ele. Unamos em prece, meus irmãos, por aqueles que partiram, mas também por aqueles que ficaram. Sejamos caridosos, pratiquemos o amor da compreensão, para que aquele irmão que ficou diante daquele que partiu, ele encontre em nós o sentido do amor que Jesus nos ama, nos deseja. Todos nós temos uma carência enorme do amor de Jesus. Não apenas aqueles que retornaram ao plano espiritual e nós que estamos aqui, mas todos nós buscamos no amor de Jesus a energia necessária para superar as nossas dificuldades de entendimento. Unamos-nos para que o amor de Jesus nos fortaleça e possamos também fortalecer aqueles a quem amamos, que já retornaram ao plano espiritual. Quantos amigos queridos não estão agora aqui, que já estão no plano espiritual, dizendo assim, poxa, eu não morri não, gente. Eu estou aqui do teu lado, vim te dar um abraço, agora nesse momento que você está pensando em mim com tanta força, que você está pensando em mim com tanto carinho, eu estou aqui para te dar um abraço, eu estou aqui para dizer que eu também te amo, que eu não morri, eu apenas estou num outro estágio da vida. Agradeçamos a Jesus, porque é Ele que fala, aquele que crê em mim não morre jamais. A morte foi vencida pelo Mestre. E ele disse que ele fazia aquilo para mostrar o poder do Pai que está no céu e nós também faríamos. Então, meus amigos, unamo-nos no amor de Jesus, na confiança do Mestre. Sigamos em frente, cada um de nós a seu tempo, cada um de nós dentro da sua possibilidade de entendimento. Mas abramos os braços para que o amor de Jesus se faça, não só na rua, não só diante de um hospital ou de uma casa de correção, mas dentro da nossa casa espírita, dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar. Unamo-nos no amor do Mestre. Hoje, amanhã e sempre. Com as graças de Deus. Graças a Deus. Chegamos aqui ao final com dó no coração, sabe, gente, que eu queria falar mais, mas a sineta do tempo é inevitável, né? E senão o irmão Átimo vai puxar minha orelha de novo, porque isso aí ele faz, mas faz com carinho e com muito amor por cada um de nós. Vamos fazer a nossa prece, pedindo sempre a Jesus que nos assista. Mestre amado, te buscamos nesse momento e estamos também, Jesus, enclausurado no túmulo da descrença, no túmulo da materialidade. E queremos, Senhor, nos esforçar para abrir os nossos ouvidos e ouvir a Tua palavra santa quando Tu dizes, Lázaro, vem para fora. Queremos ser novos Lázaros, saindo do túmulo do esquecimento, Mestre, e voltando para a verdade do Teu amor. Permita, Jesus, que a pedra do egoísmo que ainda tampa a nossa trajetória possa ser retirada dos nossos corações por esses amigos espirituais tão caridosos, que nos ensinam a cada momento a necessidade de dividir o amor. Ensina-nos, Jesus, a confiar na Tua palavra de que nós não morremos, Senhor, mas sim saímos de uma condição para outra. E se Tu permite, Jesus, que o Teu olhar misericordioso envolva todos esses irmãos no plano espiritual que passou pelas nossas mentes, que sentimos ainda em nosso íntimo a voz,
amorosa daquele filho, daquela filha, daquele irmão, do pai e da mãe, que nós possamos, Mestre, no nosso coração, transportar para os teus pés o nosso agradecimento, a certeza da vida imortal que tu nos trouxeste do Pai Celestial. Seja conosco, Jesus, abençoando cada coração de mãe que chora o distanciamento do seu filho, abençoando e fortalecendo cada coração de filho que sente a ausência da sua mãe e do seu pai. Seja conosco, Jesus, abençoando-nos, fortalecendo-nos e dando-nos a fé, a esperança e a caridade, hoje e sempre, com as graças de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Fiquemos em paz. Em nome de Jesus.